Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E hoje a gente vai fazer mais uma leitura de comentários. É um dos episódios que eu mais gosto também, porque é que a gente consegue falar sobre a opinião das outras pessoas que estão aqui acompanhando. E vocês não têm ideia, sabe? Às vezes vocês que comentam, né, fazem um comentário no YouTube, por exemplo, igual a gente vai ler aqui, e alguém, outra pessoa que está às vezes passando por algo ali naquele processo, às vezes de querer sair da igreja por muita informação que está vendo fora dos canais oficiais, ou já saindo, ou seja lá que momento que ela tiver, e ver um comentário seu ali, de repente pode ajudar ela de alguma forma, ela pode encontrar empatia ali. É um momento, né, quando a gente sai da corporação Marmo, às vezes a gente tem que procurar, isso faz parte do processo, procurar pessoas que passaram coisas semelhantes, para ver que você não está sozinho nessa. Então a gente vamos juntos, né, ler aqui os comentários vou agora abrir no YouTube o episódio número 15 de comentários e vou ler os comentários que estão lá. E se você quer que eu leia no próximo, nesse aqui você comenta no YouTube. Se você tá pelo Spotify, Google Podcast, vai ter que ir até o YouTube para comentar, para que eu leia no próximo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, já tá aberto, tá? Então vamos lá. Messias Daniel, acho que é isso, tá? @Messias Daniel 254 comentou o seguinte: sobre o Lá em Casa. Ele tá comentando, acho que sobre o episódio que eu falei lá em casa, daquele líder, né? Alguém que foi lá alguém do Sumo Conselho, que foi lá discursar e apontando para uma moça lá, falou ei lá em casa, tal. Um comentário super desnecessário que tá num episódio aí para trás. Depois você lê. Acho que ele tá comentando sobre isso por ter começado dessa forma. Então vamos lá. Sobre o Lá em Casa. Levamos uma pesquisadora na igreja e o presidente do quórum veio nos falar: vocês viram como o irmão do sumo, que era o discursante visitante, olhou para ela? Ele a levantou com os olhos. Acredita aqui que você está falando de uma experiência em que alguém do sumo conselho que foi discursar lá falou a respeito disso, né? Talvez um caso semelhante sobre o que eu contei, né? Que eu vivenciei quando eu era missionário, que eu presenciei aquele cara falando, ei, lá em casa, então você está compartilhando algo. Isso aí, eu preciso falar uma coisa para vocês. Isso aí tem em todo lugar. A corporação Mormon não é diferente. Ali tem caras e caras. Tem homens e homens. Por que que eu estou fazendo essa separação? Porque tem homens que são assim, homens que são mais discretos, homens que não fazem esse tipo de brincadeira ou comentário. Seja na igreja mórmon ou fora, homens que têm esse tipo de atitude, tipo de comentários relacionado a moças, a mulheres, você que me acompanha aqui, que é um membro assíduo da igreja, assim como eu fui por 4 décadas, acredito que até você vai concordar comigo. Se você vê um líder, alguém do sumo conselho, qualquer cargo que tenha na igreja, fazendo um comentário para uma moça, para uma irmã, ei, lá em casa, hein? Ou como esse que comentou o Messias Daniel, alguém do Sumo, eu não sei de onde que ele é, e falou que estava olhando para uma visitante, que ele até mencionou que o comentário foi, ele estava a levantando com os olhos. Até você que é membro da igreja sabe se um homem na igreja comete algum tipo de comentário ou atitude assim, até você vai concordar comigo que não passa de um crápula, um canalha e um safado. Tô errado? Alguém que trata uma moça, mulher assim? Então, obrigado por seu comentário, Messias Daniel, tá? Muito pertinente aos assuntos que a gente vem falando aqui. Você comentou outra vez também, comentou assim, olá, Paulo, tudo bem? Vejo seus vídeos todas as manhãs e faz tempo que não comento. Lembro de um vídeo que você fez e ninguém comentou sobre os heróis do livro de Mormon e os da DC, né? E fui comentar sobre ele. José Smith é mentiroso é o mentiroso de Jim Carrey. Tem um filme, né? O mentiroso de Jim Carrey. Brigham Young é o Dark Side, é isso? John Taylor é o Brainiac. Você colocou aqui, não sei se alguns personagens que você está fazendo referência, né? Wilford Woodruff é Hordak.
Lorenzo Snow, esperando do Batman, Joseph F. Smith, Pai Mei, Herbert G. Grant, Fera do He-Man, George Albert Smith, Sinistro do Lanterna Verde, McKay é o Charada, o Fielding Smith, o Duende Verde, o Billy, que acho que era o Billy, é o Morbius, Kimball é o Gargamel, é o dos Smurfs? É ou não? Eu sou da época dos Smurfs, que assistia no show da Xuxa. Acho que era no show da Xuxa. O Hinckley era o Munra, dos Thundercats, né? O Monson, o Freeza do Dragon Ball. Não conheço muitos personagens do Dragon Ball. E o Nelson Valdemort, acho que é isso que fala, né? Não sei se você vai concordar com todos, mas tá aí. Ah, tá. Então você fez a comparação de alguns personagens com os líderes da igreja. Essa é a visão do Messias Daniel que comentou aqui com a gente, né? Bem legal, as pessoas talvez vão dar uma olhada aqui. Se você quiser ver o comentário, esse comentário lá e comentar em cima dele, lá você vai lá nesse número 15 que o Messias Daniel comentou a respeito de alusão aos líderes da igreja com os personagens. Obrigado pelo seu comentário. Concordo com alguns aqui, do Gargamel, achei legal. Flávio Ferreira comentou assim: é difícil acreditar em algo e depois descobrir que aquilo tudo era uma grande mentira, uma farsa. Mas obrigado pelo conselho, você tem razão. Não posso viver me cobrando por algo que não foi culpa minha. O mormonismo é algo muito forte, principalmente quando está arraigado na vida das pessoas, como no meu caso e de muitos que acompanham aqui o seu canal podcast. O Flávio Ferreira, você sempre comenta aqui, obrigado por estar aqui com a gente. Acho que você agradeceu aqui porque eu falei para não ficar se culpando, um outro comentário que você fez, né, uma outra vez, para não ficar se culpando por a gente ter seguido. Na verdade, a Corporação Mormon, ela ensina coisas boas quanto a padrões, né? A você ser uma boa pessoa, falar com educação, tratar bem seus familiares, outras pessoas. Mas quando a gente descobre a história de tudo aquilo que a gente se dedicou, é isso que dói, é isso que a gente fala aqui, né? E não, é melhor não se culpar mesmo, não é a melhor coisa a se fazer. Tá? Então, é isso que eu quis dizer mesmo, e obrigado por ter acatado um conselho tão simples desse, mas bem significativo. Tá? Obrigado por seu comentário. O Marcos Alves comentou o seguinte: Melquisedeque. Ah, você falou isso, eu acho, porque eu falei que quem me ouviu até o final daquele vídeo de comentários, eu falei, comente a palavra Melquisedeque para saber se você ficou aí mesmo até o final, sim. Então, obrigado por ter, provavelmente você viu até o final. O Marcos Alves também comentou de novo. Parabéns, Paulo, pelo vídeo. Muito bom, obrigado. Obrigado pelo seu comentário. Seu comentário que é muito bom. Josimar Sikorski comentou o seguinte: Melquisedeque. Então você viu até o final também. Continuou. Olá, Paulo, como estamos? No comentário número 14, né, que é o anterior ao que eu estou lendo, eu gostaria de complementar o comentário do inscrito Moisés Vasconcelos sobre servir missão para a Igreja Mórmon. O que ele disse sobre como é uma missão no sentido corporacional é totalmente verdade. Nos meus últimos 6 meses na missão, eu fui chamado como secretário financeiro, não querendo me gabar. E presenciei várias situações nos bastidores de uma missão. Infelizmente, presenciei situações em que o presidente da missão e os assistentes do presidente faziam muita sujeira para fazer a engrenagem dos números andarem na missão. Há coisas em que eu fui e não me orgulho em ter participado naquela época, porém eu não tinha saída, por coerção e medo. E hoje em dia, estando liberto da Igreja Mórmon, eu vejo como as experiências ruins de eu ter servido uma missão me ajudaram a entender como funciona a Corporação Mórmon e há muito mais coisas para descobrirmos. Com propriedade eu afirmo, há uma competição entre as missões no Brasil para mostrarem a sede da Igreja dos Estados Unidos qual é a missão que mais batiza no país. Olha a importância que ele está falando aqui. Onde está a espiritualidade da Igreja Mórmon se tratando disso? Eu não duvido que quanto mais uma missão batiza, mais ela recebe recursos da igreja e dá ao presidente da missão e à sua família
para viverem como marajás, apartamentos de luxo em zona nobre, carros para o presidente e sua família, viagem e hospedagem bem acomodadas e refeições caras. E enquanto isso, os seus missionários passam dificuldades para sobreviverem e são pressionados a trazerem números para essa corporação. Obrigado, Paulo, e até a próxima. Obrigado por seu comentário aqui, como você chama mesmo, Josimar Sikorski, que também sempre está por aqui, né? Você falou aqui como um secretário financeiro, né? Que você, se eu não me engano. Você viu os bastidores. Eu conheci alguns que foram assistentes de missão, secretários executivos ou coisas assim, que realmente também tiveram essas experiências de ver como que é os bastidores ali por trás, e vamos colocar os números, temos que passar os números para a presidência diária e para a Salt Lake, todo mundo tem que saber que está tudo andando. E não é nada de se espantar as coisas que você disse aqui. Corporação, números, privilégios, quando você tem altos números, corporação Mormon em si, como muitas coisas que a gente já falou aqui. O Messias Daniel também comentou Melquisedeque, né? Então você viu, você até fez uma piada, meu que derrete. Aí, caramba. Então você pelo menos viu até o final mesmo, né? O Optimus Prime comentou cisterdócio. Não era essa palavra para falar, mas ficou engraçado também. O Wagner Faustin comentou o seguinte: Olá, Paulo, vou dar uma sugestão. Por que você não se reúne com outros ex-membros dessa seita e movem uma ação na justiça contra a corporação, de modo que cada visitante em qualquer capela suja em todo o território tome conhecimento desta ação? E também colocou a palavra Melquisedeque, que ouviu até o final. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer, sabe? Já rolou isso aí, a Vânia já falou sobre isso, de reaver dízimo, aquelas coisas. Não existe isso aí, né? É uma corporação que foi lá para quem quisesse fazer parte dela, foi lá, os missionários falaram, você deu o seu aceite, quis se batizar, dízimo você vai lá, aceita, é uma doação, acabou, não tem como brigar por isso. Missionário, você foi missionário, você falou, aceitou servir, acabou. Então não tem como fazer isso, né? Entendo o que você está falando aqui, mas nunca vai ser levantado algo, ou se for levantado, nunca vai para frente, porque já é. Já era, né? Você foi lá e doou o seu tempo, seus talentos, seus bens, e foi doado. O que a gente fala aqui é nossas opiniões. Eu sei que a Igreja Mórmon nunca vai cair por terra. Na verdade, ela pode até crescer, não está num bom momento agora. Mas aqui, como eu falei, é um projeto que começou para que eu trouxesse o meu desabafo e minhas opiniões a respeito da Corporação Mórmon, das coisas que eu fui descobrindo que não me ensinaram lá dentro. Muitos membros ficam bravos comigo e eu não falo nada de membros. Dos membros, na verdade, são pessoas muito boas, né? Eu falo da estrutura, da corporação, quem está lá andando de jatinho, dormindo em travesseiro de penas de ganso, né? Que a gente fala aqui, é uma alusão ao conforto que o pessoal tem lá em Salt Lake, a alta cúpula. Mas esse negócio de processar nunca vai para frente, tá? Nunca vai para frente. Mas obrigado por ter comentado. O Wesley Oliveira comentou a palavra Melquisedeque, que também conseguiu assistir até o final aquele episódio, então por isso que você fez esse comentário. A Marta Biscardi também comentou o Melquisedeque, viu até o final. Sônia Wack, acho que é Vac, né? Que uma vez você falou que é som de V, né? Então vamos lá, vamos seu comentário aqui. Melquisedeque, Melquisedeque, vamos lá. Você comentou assim, Sônia, Melquisedeque, né? Nem sei escrever isso. Quase acertou. Paulo, seria legal você fazer uma live de vez em quando. Poderia ser com os inscritos que querem muito compartilhar suas experiências, ou com a Vânia, com o Tom, ou até com alguém de outras ex-crenças, como Osmarito em TJ, ex-TJ. Acho que eu já ouvi falar. Abração, Sônia Vac, com som de V. Então, Sônia Vac. Ô, Sônia, esse é um projeto que às vezes a gente tenta fazer, mas às vezes não dá certo a agenda. Cada um tem sua vida ali, então é complicado. A gente já tentou fazer algo assim, tentou fazer algum mini documentário, né, que foi até sugestão uma vez do Marcelo Ribeiro, para todo mundo ali, os ex-mormons que fazem esse tipo de influenciadores nesse tipo de trabalho que a gente faz aqui, mas às vezes nunca dá certo. Às vezes a gente consegue, né? Eu já bati papo com a Vânia, com o Tom, com o Marcelo, com meio mundo aí. Só que às vezes a gente conversa, né? WhatsApp, a gente troca mensagens, liga,
um para o outro, a gente tem uma conversa, assim, uma certa, um certo contato. Mas na hora de fazer algo assim, parece ser simples, mas é a agenda que não dá certo, então acaba cada um fazendo o seu trabalho quando dá, né? O seu trabalho que eu falo é esse tipo de projeto aqui. Então, obrigado por falar. Eu também acho que seria muito legal. A gente até brincou uma vez, quem que lembra aqui uma vez que a gente falou que teve uma pessoa que deu ideia no Instagram, foi alguém que ouve pelo Spotify aqui o podcast, que falou assim: "Ei, por que que não faz o primeiro encontro dos ex-mormons da América Latina?" Acho que deram essa ideia. Seria legal, né? Mas é tudo, todas as ideias que é difícil tirar do papel, sabe? Seria muito legal também. Eu concordo com você que reunir esses pessoal aí, ou fazer a live, as lives que você. Isso eu posso fazer, né? Até tentei fazer. Eu não sou muito de fazer essas coisas. Ah, vamos lá, abre uma live aí, vão comentando. Mas é legal, é legal. Fica até mais legal, né? Quem estiver ali comenta e a gente já vai falando em tempo real e depois fica também no YouTube. Vou planejar, assim, essas lives. Falando das lives aqui do Parma uma Ova, vou planejar, assim, que eu acho que é uma boa ideia, tá? Obrigado pela ideia, Sônia Vac com som de V. Tiago Bunny, acho que é isso, tá? Coloca seu nome sempre no começo do comentário, se eu for comentar. É mais fácil do que esse nome do usuário, que é arroba. Difícil, mas vamos lá. Irmão, essas igrejas fazem lavagem na cabeça de seus membros. A maioria estão cegos espiritualmente. Espero que um dia toda essa farsa dessas igrejas, seitas, seja revelada em breve. Tudo aquilo que estiver oculto será revelado. O Criador vai mostrar todas essas farsas nos membros, aos membros, eu creio. Um dia, quem acredita que um dia tudo isso vai ser revelado num outro plano, ou nessa vida ainda, também espero, né? Mas as pesquisas estão aí. Sobre a Corporação Mórmon, as pesquisas estão aí. Tem que romper o murinho, você consegue saber nessa vida ainda, sem esperar muito, sobre a veracidade das coisas que você está seguindo. Música Nossa, é difícil, porque só tá o nome do usuário, por isso que é legal colocar o nome no começo, né? Mas vamos tentar ler aqui, ó. Musican, é isso, né? Dimero Robert. Ixi, se você comentou isso aqui, vai saber. Para mim, é um favor que os Mormons nem olhem na minha cara. Se quiserem a minha amizade, tudo bem. Mas se se me vierem me falar da fraude Mormon, não tem conversa comigo, não aceito. Temos que tratar todas as pessoas bem. Os membros da igreja são pessoas fantásticas, conheço muitos, tá? Da minha última unidade, das outras, são pessoas fantásticas, tá? Nada para falar de ninguém. Mas a gente fala da Corporação Mórmon em si como instituição ou corporação, e a gente fala também a respeito de algumas experiências que eu presenciei, participei, já ouvi. Então eu sei que muita coisa a gente pode trazer aqui porque as pessoas passaram às vezes coisas semelhantes, tá? Mas se algum membro da igreja vier falar comigo, vamos falar, conversar normalmente, né? Espero até que seja desse tom, vamos conversar. Não tem problema nenhum com nenhum membro, né? Às vezes teve um caso aí que a gente falou aí, mas os membros da igreja que eu conheci pessoalmente, por exemplo, são pessoas fantásticas. Maioria, esmagadora maioria, uns líderes fantásticos. É que tem peças raras que no decorrer de toda essa vida eu vi, presenciei, ouvi histórias, pessoas que estiveram lá e trouxeram as suas histórias pra gente. E às vezes eu trago para cá, né? Nunca menciono nomes, não falo nem onde é, mas o ideal é esse, que nós possamos sempre trazer esse tipo de mensagem, tá? Sem nunca arrumar nenhum tipo de atrito, porque isso não é o movimento aqui, né? Não é esse projeto, tá? Acho que eu li todos os comentários. Se você quiser que eu leia no próximo, você comente nesse aqui no YouTube, tá? E aí, como vocês estão? Conta pra gente, conta pra mim. Tá? Além de deixar seu comentário aqui, também fala como está seu dia, sua noite, sua tarde, sua semana, seu mês. Tudo bem? Espero que sim. Amigos fazem isso. Como diz o Roberto Carlos, eu preciso saber da sua vida. Eu preciso. Isso aí é quando você olha para um amigo de verdade e fala, cara, como que você está? Eu preciso saber da sua vida. Um amigo, uma amiga, é assim que a gente trata as pessoas que a gente gosta. Então eu faço essa pergunta: como está a sua vida? Eu preciso saber da vida de vocês. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Por aqui tudo caminhando nesse projeto.
Obrigado por todo mundo que está comigo aí. Você viu quantas pessoas comentaram coisas fantásticas, maravilhosas, ideias que não são minhas, pessoas trouxeram aqui. Se você está pelo Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, que nós somos muito ouvidos, tem um grande número de pessoas nessas plataformas, venha até o YouTube, pelo menos para comentar. Às vezes eu tenho que começar a ler alguns comentários que me mandam no Instagram, porque quem ouve pelo Spotify, por exemplo, comentam muito ou mandam mensagem para mim no Spotify, no Instagram. Então, às vezes eu tenho que, às vezes, uma leitura de comentários, às vezes trazer algumas leituras de lá também. Até para não ficar eles comentando e eu nunca trago. Mas o ideal, a regrinha que a gente estipulou, é que você venha até o YouTube comentar neste episódio, para que eu leia no próximo, tá? Então tenta fazer isso, essa é uma forcinha, tá? Agradeço todo mundo que ficou ouvindo até agora aqui. Não vou falar nenhuma palavrinha aqui mágica para você comentar aí, para falar que você ficou até o final. Eu espero que você tenha lido até agora, lido, né? Ouvido até agora, eu ler os comentários. Tá? Uma engrenagem fundamental desse trabalho aqui é quem está aí do outro lado. Eu que estou aqui só sou alguém que não falo bem, não tenho nem um pouquinho dominação de oratória, então venho aqui e falo, às vezes tudo errado. Eu só sou alguém que vivenciou no mesmo lugar que muitos aqui, né, que é a Corporação Mórmon, e às vezes a gente vem aqui e bate o nosso papo. O trabalho começou lá com a história da igreja, né? Quem acompanhou desde os primeiros. E aqui já virou um lugar que a gente traz ideias. Somos ideias. Somos ideias compartilhadas aqui entre nós. Agradeço todo mundo que está aqui sempre. De verdade. Você que está aí do outro lado da telinha, você está aí do outro lado da telinha no YouTube? Ou você está do outro lado aí do fone de ouvido, ouvindo pelo Spotify, Google Podcast, ou pelo celularzinho? Tem gente que pega o celularzinho e ouve assim, ó, do lado aqui, ó. Fica ouvindo. Tem gente que está pelo computador ouvindo. Não sei como que você ouve aí. Mas seja qual for a maneira que você nos ouve aqui, obrigado por você estar aí do outro lado. Obrigado mesmo. Eu tenho que agradecer demais. Esse projeto só é possível hoje, porque tudo que eu já estudei sobre a igreja já me basta. Mas compartilhar as ideias, né, eu faço porque vocês estão aí. Agradeço demais. É um projeto que me traz muito bem-estar, não por o que eu falo aqui, porque às vezes não salva nada, mas uma palavrinha aqui também, mas o que salva mesmo é você que está aí do outro lado. Obrigado. Preciso saber da vida de vocês, como vocês estão. Comenta para mim, seja no Instagram do Normal, vou aqui já tá no YouTube? Comenta aí no YouTube, é mais fácil, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima, até mais. Tchau, tchau.